Tudo bem, pessoal? Hoje comentários sobre The Flash, filme dirigido por Andy Muschietti, lançamento da Warner. Esse vídeo não tem spoilers, mas eu deixo um alerta que a partir desse dia 7 de junho, nos Estados Unidos, a Warner vai fazer várias exibições especiais para fãs. Ou seja, a internet vai estar repleta, tomada de spoilers. Outra questão que eu tenho que falar é que, dentre tantas versões de The Flash que foram apresentadas recentemente, eu tive acesso à versão completa. Versão completa que tem, portanto, a cena final pronta e também a cena pós-créditos. Quero começar esse vídeo falando um pouquinho sobre o marketing de The Flash, que ele é curioso. Em março nós tivemos uma catástrofe de bilheteria e repercussão, que foi Shazam 2, e desde lá dava para notar que Flash seria a cartada principal da DC, seria a principal aposta da Warner no que diz respeito à temática de super-heróis para a temporada. Nesse sentido, você vê discursos, até pegando as reações iniciais da CinemaCon, de Flash como o maior filme de super-heróis, um filme inesquecível, coisas desse tipo, que eu considero exageradas. Sempre falo nas lives para tomar muito cuidado com esses direcionamentos prévios para uma indústria de reações iniciais que existe e que está consolidada hoje em dia também. Nessa questão de The Flash, as reações iniciais elas causam mais dano do que benefício, na medida em que o público pode criar um hype tão grande que, durante a exibição, talvez acabe frustrado, porque não cumpriu as expectativas. E aí você começa a mirar, poxa, onde é que eu criei a expectativa? Ah, lá naquela época da CinemaCon. Pessoal, no começo do ano nós tivemos um discurso todo feito sobre o possível esgotamento de filmes de heróis, pegando como base Quantum Mania e também o próprio Shazam 2. Recentemente, no entanto, tivemos boas produções. Comentei aqui no canal sobre Guardiões 3 e Através do Aranhaverso. The Flash entra como uma boa produção, que considero que não está no nível dessas duas citadas, ainda assim, mas que ele entra com um diferencial desse apelo nostálgico nessa grande ambição de se tornar também um filme-evento. Ou seja, o diretor sabe exatamente a reação que ele vai conseguir do espectador com uma aparição especial, porque leva em conta todo um legado construído também no cinema. Só que o que torna a história de bastidores de The Flash tão interessante é uma outra coisa que eu notei que a Warner fez, que é de tentar moldar o interesse a partir dessas reações iniciais voltadas e pautadas pela nostalgia. Por exemplo, versões incompletas que são exibidas, que elas vêm com o mesmo lema. Ah, a versão final vai ser melhor. A versão final que eu assisti, posso falar para vocês, tem efeitos especiais que são horrendos. Tem alguns bons efeitos e outros efeitos que você nota que estão incompletos. E aí é fácil você avançar esse discurso, que não, na versão final vai estar tudo completo e tal. Não é o caso de The Flash. E quando você tem uma distribuidora que no trailer ela te avança um material promocional, será que ela avançaria um material promocional incompleto? Essa consideração tem que ser feita também. Eu não acredito que The Flash poderia receber no futuro um patch de aprimoramento gráfico, porque o investimento já é muito grande, mais de 200 milhões de dólares, ou seja, ele era um filme que precisaria ter um investimento ainda maior para completar a parte gráfica. Não tem passagens incompletas, mas toda essa repercussão construída a partir da nostalgia, ela acaba, de certo modo, deixando de lado todas as controvérsias em torno do Ezra Miller. Mas enfim, vamos conversar sobre o filme. Eu confesso que eu me diverti bastante com aparições, fui surpreendido. Essa questão do apelo nostálgico, para mim, funcionou muito. Em alguns momentos a história ela parece que está desequilibrada, que falta alguma porção extra e você tem essa aparição especial que se torna importante, se torna impactante, porque o diretor sabe trabalhar bem com isso. Já não considero que ele consegue estabelecer de forma interessante uma boa base de trânsito entre universos e o filme vai trazer toda uma explicação quanto a isso, porque ele fica nessa dúvida de às vezes trazer e focar na comédia, que eu acho que funciona, e às vezes buscar mais pelo drama, que aí eu acho que deixa mais a desejar. Mas enfim, o timing é curioso, porque se Flash tivesse sido lançado 5 anos atrás, seria o filme perfeito para o momento, até para o rumo da Warner. Hoje, levando em conta o fechamento desse filme, é mais ou menos assim, deixa pra lá, joga tudo pro alto, a gente vê o que a gente faz depois. É exatamente o que a DC, o que a gente vê da DC, recentemente. Barry Allen, interpretado por Ezra Miller, usa seus superpoderes para viajar no tempo para mudar eventos do passado. Mas quando ele tenta salvar sua família, acaba alterando o futuro e Barry fica preso em uma realidade em que o General Zod retornou, dependendo agora de um outro Barry, de um Batman diferente e de uma Kryptoniana presa. Diferentemente de produções que buscam consolidar essa questão do multiverso a partir de explicações, a partir de questões evidentes quanto ao próprio trânsito, realidades diferentes, como você altera o futuro com uma perspectiva de mexer no passado também,
Flash ele faz tudo isso de uma forma bem seletiva. Ele não vai te oferecer todas as respostas que você procura. Meio que entra numa espécie de tributo também a toda aquela ficção de viagem no tempo oitentista, e ele vai abraçar essa piada inclusive. Então nessa adaptação livre de Flashpoint eu penso que o filme funciona bem ao explorar o humor a partir do Flash, apesar de sentir falta de laços emocionais mais fortes que acabam sendo referenciados posteriormente como se estivessem totalmente consolidados. O Ezra tem duas versões e eu creio que ele se destaca ao tentar trazer o máximo de perfis diferentes também. O que deixa a desejar em muitos momentos é a questão dos efeitos especiais. Em muitas partes, com esses dois Ezras, esses efeitos estão incompletos. Eu só conseguia me lembrar em uma cena específica daquela dificuldade, quem sabe nos anos 70, que o Chespirito tinha de colocar o Nhonho e o Sr. Barriga na mesma cena. E ocorre, parece que algo semelhante em Flash. Poderia ter um cuidado maior, um refinamento gráfico maior, até porque é uma produção de enorme orçamento. Sobre os Batmans, vamos começar pelo Ben Affleck. Aqui eu estou usando o limitador do que foi apresentado no material de marketing. Ben Affleck, eu critiquei muito ele recentemente aqui no canal em Hypnotic, que parece que ele está com uma má vontade enorme. Em Flash, ele diz que aprendeu a viver com Batman, a fazer atuação também de Batman. Eu acredito que é verdade. Ele tem a melhor atuação dele como Batman. Eu acredito que o Ben Affleck como Batman se imagina como coadjuvante, e como coadjuvante dá certo. Quando ele tem o peso do protagonismo, aí que as coisas não funcionam tão bem. O trunfo do filme, sem sombra de dúvidas, é o aproveitamento do Michael Keaton, que vai 100% ao encontro dessa ideia de superar deslizes na história, pela grandeza do personagem e pelo contato desse personagem entre diferentes gerações no cinema. É um Batman mais velho, tem uma movimentação diferente, mas tem todo um legado simbólico. Um legado simbólico da trilha sonora, um legado simbólico da introdução, da forma como ele interage. Então, a aposta no Michael Keaton aqui foi muito bem feita. Além disso, pessoal, nós temos vários tributos, várias surpresas. Eu falei sobre filme-evento, né? Tem reações no cinema desse êxtase compartilhado que são bem interessantes porque, como eu disse, o diretor sabe que às vezes numa passagem que não tá tão boa ou que tem, quem sabe, uma questão que incomoda, ele vai trazer uma participação especial e ele vai conseguir essa reação positiva. Mas eu acredito que na sala de roteiristas ocorreu algum diálogo do tipo, se a gente vai usar o fanservice, vamos encher esse filme de fanservice, alguns momentos podem não render coisas tão satisfatórias, mas isso vai se tornar um diferencial para Flash. Isso vai tornar uma experiência nostálgica, aliada a essa grandeza de um filme-evento. E funciona. É um filme divertido também, aliás, ele apela tanto para a nostalgia que você tem uma composição original do Benjamin Wallfisch, que eu senti pena dele, porque a composição original dele não tem a mesma grandeza, por exemplo, de uma trilha sonora do Danny Elfman, que é referenciada e que acaba tomando conta do filme, que se torna, aliás, responsável por grandes momentos de The Flash. E para muitos isso vale o sorriso, isso torna um filme divertido, mas eu não posso deixar de mencionar e notar que, infelizmente, o terceiro ato do filme é uma bagunça que representa bem o estado atual da DC, de gerar ambiguidade porque não sabe ao certo o que vai fazer a seguir. Tem potencial futuro? Tem. Supergirl, interpretada pela Sasha Calle, espero que retorne, espero que seja essa introdução ainda, mas fica muito assim, né, daquela questão do timing. Agora Flash que parece que vem para resolver tudo, que parece que vem para justamente te despertar algo interessante para o futuro, e essa interpretação pode comprometer o filme a longo prazo. Ainda sobre a atuação da Sasha Calle, eu considero que ela é uma das únicas que consegue lidar muito bem com a questão tragicômica do roteiro de The Flash, onde muitos acabam se destacando como Ezra Miller na comédia, e outros acabam tendo todo o recorte dramático meio que diluído pelo fator nostalgia. Mas o mais importante é que esse é um filme sobre o Flash, que não mostra só uma problemática sobre poderes, mas também laços que importam para o personagem. E Ezra Miller faz isso bem, sustenta o protagonismo do início ao fim. Mas entre realidades alternativas, universos, olha, esses conceitos têm um desenvolvimento bem limitado. É uma experiência divertida, nostálgica, que tem problemas sérios, gráficos e alguns problemas também para o desenvolvimento final. O timing não ajuda também. Esse filme que está vestindo o manto de filme salvador da DC, que eu acho que é uma balela, serve para criar hype, no mais pode frustrar um pouco. Para The Flash, nota 7. É um bom filme-evento que consegue se sustentar e não entrar naquela coisa do desgaste
de produções de super-heróis, como a gente estava discutindo mais cedo no ano. Então, na semana que vem eu pretendo publicar também uma análise complementar com spoilers, falando sobre tributos, aparições especiais e discutindo um pouquinho mais sobre esse texto. O que me gera curiosidade é que algumas surpresas foram tão bem guardadas que aí antes mesmo do lançamento o diretor acaba soltando spoilers, talvez para gerar um interesse e um hype extra. Mas a gente fala sobre isso depois na próxima semana. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!